Getúlio Vargas, talvez o personagem mais emblemático de nossa história, é o novo tema do biógrafo Lira Neto, nosso entrevistado de hoje. Político hábil e conhecido pela capacidade de contornar as adversidades, o ex-presidente sempre foi visto como uma esfinge. Como foi o trabalho de desvendá-la é o que vamos saber na conversa com Lira Neto. Na dica de leituras, duas formas de amar na análise dos romances. O Amor Acontece, de Lúcia Bittencourt, e A Gorda, de Anatoly Geliovski. O Leituras começa agora, conversando com Lira Neto. Lira, bom, você está lançando o Getúlio, né, o primeiro volume da trilogia, né, é o ano da formação, mas uma coisa que me chama a atenção é o seu fascínio pela polêmica, né? Quer dizer, o seu Zé de Alencar é mais político, a sua Maísa é mais danada do que a convencional, o seu Padre Cícero transita entre duas faces, né? Quer dizer, como é essa coisa da biografia, do trabalho do biógrafo, trabalhar com essas figuras polêmicas? Eu gosto exatamente, na hora de escolher um personagem, eu faço isso a partir da capacidade de controvérsia que ele tenha provocado em vida, ou principalmente que ainda persista, né, provocando esse tipo de controvérsia, esse tipo de opiniões extremadas, sujeitos que despertaram amores e devoções profundas e, ao mesmo tempo, sujeitos que simultaneamente foram sujeitos odiados, perseguidos, maltratados e angariaram muitos inimigos, muitos desafetos, né? Então, eu acho que a gente chega mais perto do que é o humano quando você trabalha com essas contradições, né? Eu sempre brinco e digo assim, eu jamais biografaria uma Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Porque a não ser que eu descobrisse algumas coisas mais picantes, porque o que me seduz no ser humano, o que me seduz nos personagens históricos, o que me seduz em qualquer sujeito, é exatamente isso. É essa zona, né, de preto e de branco, essa zona, essa coisa contraditória, ambivalente, de que todos nós temos. Eu tenho, você tem, qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui, tem os seus diabinhos e seus anjos internos, né? Então, meu foco sempre está em torno desses personagens, porque eu acho que biografá-los é tentar compreender o humano de uma forma mais próxima e mais precisa. Agora, no caso do Getúlio Vargas, há uma coisa curiosa nisso tudo. Ele já foi decantado em versos, sambas, em cordéis, de todas as formas, né? Quer dizer, aparentemente era um homem já amplamente explorado, né? Quer dizer, onde é que você consegue captar o novo para dizer do no Getúlio? No caso do Getúlio, sem dúvida, ele é o personagem. Eu não tenho nenhuma estatística que possa referendar essa minha informação, mas eu arrisco-me a dizer que é o personagem sobre quem mais já se escreveu no Brasil. É um personagem que tem centenas de livros sobre Getúlio, sobre o getulismo, sobre o trabalhismo, sobre a Era Vargas. De alguma maneira, né, algumas somam algumas centenas das obras relacionadas a ele. E isso, o que me inquietava era exatamente o fato de um personagem, né, que todo mundo sabe como é que a história dele, mais ou menos, em linhas gerais, como foi a trajetória e tal, não tinha ainda um livro que procurasse, que se anunciasse, que se referendasse, que buscasse se autorizar como uma biografia no sentido mais exato da palavra, no estrito senso, ou seja, uma biografia moderna, uma biografia jornalística, e que conseguisse fazer uma coisa que é isso que eu me proponho, né, articular toda vamos dizer assim, o estado da arte, das pesquisas acadêmicas sobre o personagem, articular isso com um novo manancial de fontes primárias que ajudassem a iluminar, né, essas pesquisas e, ao mesmo tempo, que essas pesquisas ajudassem a iluminar essas fontes primárias, ou seja, fazer dialogar, né, o estado da arte sobre o Getúlio e, ao mesmo tempo, novos documentos, novas fontes, novos escritos, novas possibilidades de interpretação dele. Então, o que eu acho que o livro faz e as críticas que ele tem recebido da parte do mundo acadêmico vão muito nesse sentido, né, de que, embora ele não reescreva, vamos dizer assim, a história do Getúlio, nem é essa a minha intenção,
ele ajuda a iluminar algumas nuances e alguns desvãos, né, não só da alma desse personagem, como de sua trajetória pública. A primeira questão que salta, né, do texto de seu livro, que é muito interessante isso, é porque a gente tem uma certa visão, para usar uma expressão gauchesca, de que o Getúlio era um bugre, né? Era aquele cara, né? Até contribuiu para essa lenda o fato dele ter se isolado depois que saiu do poder, né? E você mostra ele aqui uma pessoa de um certo refinamento intelectual, de uma certa curiosidade humanista até, né? Quer dizer, como é que foi tocar nesse assunto também? Quando fui biografar Getúlio, eu disse, bem, preciso, já que o menino é o pai do homem, né, eu tenho que saber exatamente de onde veio esse cara, quais foram as matrizes ideológicas, né, que formataram a sua personalidade política. E aí fui, logicamente, buscar toda a vida acadêmica do Getúlio, ele como estudante de Direito, e percebi ali, né, de forma muito evidente, nos seus escritos, nas suas provas como estudante, depois nos seus primeiros discursos como deputado, quando ele ainda não tinha um gosto para fazer os seus textos, você percebe ali que sim, ele era um homem profundamente influenciado por uma bibliografia positivista, por um lado, mas também e além dessa biografia positivista, e que se centrava ali naqueles cientistas que deram uma guinada na história da ciência na virada do século XIX para o século XX. Estou falando, por exemplo, de Darwin. Então, é uma coisa que Getúlio tinha, inclusive mais tarde, quando o Lutero, filho dele, vai perguntar algumas coisas para ele, ele diz, meu filho, vencer é adaptar-se. Darwin ensina isso. Então, assim, não é sobrepor o outro, é se adequar melhor ao cenário e às adversidades do habitat. Então, isso era uma lição que ele tinha aprendido lá atrás em Darwin. Ele foi um leitor compulsivo de Nietzsche na juventude. Isso fica muito evidente nos seus textos de juventude, inclusive num discurso incendiário que ele fez quando foi convidado para ser o orador de sua turma na festa de formatura. Ele faz um discurso incendiário, muito baseado e muito calcado em Nietzsche, em que ele diz que o cristianismo, né, foi um atraso para a história da humanidade, porque uma religião baseada na abstinência, na renúncia, em dar a outra face, é uma religião que formava homens fracos. Ou seja, o eco de Nietzsche está presente aí de forma inegável. Tal. Então você percebe isso, ele sim tinha um certo verniz, né, e que mais tarde aquela sua figura bonachona, popular e populista e tal, tentou um pouco disfarçar e sufocar e mimetizar. Ficou a caricatura, né, do bonachão, do Getúlio sorridente e tal, mas atrás daquele sorriso tinha muito mais complexidade do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Lembra muito de uma cena que o Érico Veríssimo descreve no Tempo e o Vento. O último, Rodrigo, foi contemporâneo do Getúlio. Isso. E tem uma cena que ele diz, eu percebia que ele era um homem que sabia calar e falar quando precisasse. Né? Quer dizer, essa dualidade também do Getúlio, né, que sobressaiu, porque tinha essa questão do homem forte, né, que vinha toda daquela lição do positivismo, mas tinha a questão do conciliador aí também, né? Essa é uma das outras contradições fascinantes do personagem, né? Ou seja, um sujeito que tinha uma formação política profundamente autoritária, como você disse, calcada ali na matriz ideológica do Borges Medeiros e Júlio de Castilhos, pessoas que desdenhavam, por exemplo, da questão da democracia representativa, né, que acreditavam no poder unipessoal, que o próprio Getúlio, quando deputado, faz um discurso célebre, quando ele diz essa história de divisão de 3 poderes, isso é pura metafísica, negócio de judiciário, legislativo, não precisa disso, precisa de um poder forte, central, único, né, que conduza as massas ignaras ao seu destino histórico, ou seja, um sujeito formado com esse tipo de pensamento, e ao mesmo tempo era um homem que sabia como ninguém exercer o seu fascínio sobre as massas, logicamente baseado numa máquina de propaganda, né, plasmada ali durante o Estado Novo e tal. Mas essas contradições, e a história do sorriso, um sujeito que era introspectivo e ao mesmo tempo era sorridente, como é que é isso? Bonachão, exatamente, ele inclusive fala isso várias vezes, né, nos seus escritos, né, dizia que o sorriso era uma forma de defesa, era uma espécie de anteparo, de escudo, para não deixar que o interlocutor o devassasse. Então ele preferia sorrir a falar.
E isso vai criando também essa aura de enigma, de um homem impenetrável, de um homem, né, que você não consegue nunca saber exatamente o que é que ele está pensando. Isso é fascinante, né, do ponto de vista da personalidade de um biografado, né, um sujeito que em si tinha vários, abrigava multidões ali dentro dele, né. E é uma coisa curiosa também, e de certa forma o livro já aborda nesse período inicial dele, que embora ele tenha essa formação positivista, essa formação do autoritarismo, ele acaba sendo um líder populista. Né? E isso já na formação, ele já demonstra isso. Né? Quer dizer, é uma outra forte contradição. Quer dizer, ele defendia o autoritarismo, mas buscava o apoio das massas. É porque, inclusive, os positivistas mais ortodoxos, que não era o caso de Getúlio, tinha uma formação positivista, mas ele se liberta gradativamente disso e passa a ser um caso à parte, né? A criar a sua própria, vamos dizer assim, a sua conceituação e a sua categorização ideológica e tal. Mas fica claro lá nos autores positivistas e nos políticos mais impregnados da doutrina de Auguste Comte que os líderes, né, as elites ilustradas, elas tinham não só o direito, mas elas tinham o dever de realmente pegar as massas e, como diria o próprio Comte, de introduzir, né, e ascender o proletariado à sociedade. Ou seja, isso é uma postura paternalista. Então, todo o populismo de Getúlio está baseado muito nessa mesma perspectiva, ou seja, de que precisa do pai, né? A figura do paterno, o pai dos pobres, daí a associação, de alguém que conduz essas massas a algum lugar. A legislação trabalhista imposta pelo Getúlio, né, que é realmente transformadora das relações entre capital e trabalho no Brasil, a gente não pode esquecer que elas não foram uma simples concessão as classes trabalhadoras, elas foram uma espécie até mesmo de antídoto, né, contra toda uma demanda que estava reprimida ali nas primeiras décadas do século XX, o movimento anarco-sindicalista, os marxistas, ou seja, havia ali um caldeirão prestes a explodir e que a legislação trabalhista do Vargas vai tentar acobertar, né, vai tentar abraçar a classe trabalhadora, submetendo os sindicatos à tutela do Estado. Ou seja, é sempre uma postura de cima para baixo, né? É sempre uma postura de um pai zeloso que não quer deixar com que os filhos se extraviem. Né? Isso é uma coisa que está lá no positivismo, né, e que o Getúlio levou às últimas consequências de um modo muito particular, todo seu. Né? E é engraçado que essa coisa de moldar acabou gerando de moldar o sindicalismo acabou gerando uma expressão que se usa até hoje, o pelego, né? Que é uma expressão